Shalom a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma conversa e vamos falar sobre a descoberta de um escolhido, como saber se você é um escolhido, e se você já sabe quais foram os sinais que você identificou, como é que você conseguiu identificar os sinais de um escolhido. É verdade. Nós sabemos muito bem que quando você é escolhido de Deus, sempre existem alguns sinais, existem alguns desafios, existem aqueles momentos que você passa em que gostaria de ser entendido, mas não está lá ninguém para te entender, não está lá alguém para te perceber, e você acaba se tornando a ovelha negra da família. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aqui neste momento. Eu estou com minha esposa aqui, então vamos conversar. Espero que gostes e desde já deixe o seu like e se inscreva no canal para que este conteúdo alcance mais pessoas. Então, amor, como tu descobriste que fez uma escolhida de Deus? Não foi fácil, na verdade. Os sinais só acabei descobrindo assim que eu recebi Jesus como o Senhor e Salvador, e quando eu entrei numa igreja profética, e quando eu comecei a acompanhar alguns homens de Deus, ah, para entender mais acerca daquilo que eu passava, algumas situações que eu me questionava, mas por que que isso acontece comigo e com os outros não? Por que que eu, sendo a quinta criança da barriga da minha mãe, a última nesse caso, passava por situações que os meus irmãos nunca passaram, né? E tinha algumas coisas que eles enfrentavam também, mas já no meu caso era um pouco mais diferente. Desde o momento que eu nasci, eu já sofri ataque, logo que eu nasci. Isso quem conta é, nesse caso, a minha mãe, ela que contou para mim. E logo desde o início que eu nasci, eu sofri vários ataques. Tive, tive algum abscesso, tive abscessos logo na primeira semana que eu nasci. Mas logo no dia que eu nasci, ela perdeu os sentidos. Nesse caso, ela desmaiou. Uma semana depois, eu tive abscesso, 2 abscessos nesse caso. Acho, passando mais alguns dias, eu sofri um atropelamento, nesse caso, que foi numa retunda, mas graças a Deus, Deus protegeu e eu saí viva nisso tudo. E aos meus 8 anos, eu tive um abscesso na barriga, disseram que eu tinha que operar. Então, são situações que já começaram lá desde criança, desde longe, já o meu crescimento foi uma batalha nesse caso. Então, na minha adolescência, na fase da adolescência, eu comecei a questionar algumas coisas. E nesse caso, eu estava numa igreja e não falavam de Jesus Cristo, né? Então, sabendo que frequentar uma igreja, a base de tudo é Cristo, então eu comecei a questionar acerca daquela igreja e acabei saindo sem a minha mãe concordar nesse caso, porque eu cresci com ela, né? Nasci enquanto os meus pais já estavam separados, então eu só cresci com a minha mãe. Então eu acabei saindo aos poucos, mas ela não concordava, a igreja também não concordava, me chamaram de rebelde, não sei o quê, mas eu estava a me descobrir, estava a tentar descobrir, não me sentia à vontade naquela igreja. Você teve que ser rebelde, enfrentando tua mãe, enfrentando os teus líderes da igreja. Sim, sim, foi nesse sentido mesmo. Tive que ser rebelde quando eu já estava no ensino secundário, aí com os colegas já debatíamos sobre Cristo. Algumas pessoas já tinham experiência, já tinham mais um conhecimento sobre Cristo, então quando me perguntavam sobre Cristo, eu não sabia responder, porque a igreja que eu estava adoravam
os mortos, defuntos, aqueles que morreram, os nossos Na antepassados. sua igreja, tipo, era. No, você descobriu que era escolhida em qual igreja? Em que momento? Descobri que eu sou escolhida depois que eu aceitei Cristo. Depois que eu aceitei Cristo, isso foi em 2017 que eu descobri que eu sou escolhida. Na verdade, eu estava a tentar entender aquela situação, o que seria. Não tinha uma definição do que era ser escolhida, mas sabia que estava a enfrentar coisas que, que na minha família alguém ainda não enfrentou aquilo que eu estava a enfrentar. Então, quando eu entendi mais sobre a palavra de Deus, quando eu entrei no ministério profético, quando eu comecei a entender o que é ser escolhida, né? Porque nem todo mundo sabe o que é ser escolhido. Porque podemos perguntar a alguém, uma pessoa que está a passar por situações muito difíceis, não sei o quê, vai dizer que não, é azar. Isso tudo que está acontecendo comigo é azar, eu sou azarada, não sei o quê. Vai dar definição de acordo com o conhecimento popular das pessoas. O dizer que eu sou escolhido praticamente é uma base, que eu acredito que é uma base bíblica, é um conhecimento bíblico e é um conhecimento profético. Então, foi mais ou menos isso. E você, quando é que descobriu que tinha algo especial da parte de Deus? Ah, essa pergunta é muito séria, mas eu vou tentar detalhar um pouco o que aconteceu. Para eu descobrir que Deus me escolheu, primeiro passei por muitas dificuldades, né? Por muitos desafios, muitas dificuldades. E não é a isso surgiram também questões. Eu comecei a ter questões, na minha mente, comecei a me fazer algumas perguntas, porque nós pertencemos a uma certa religião. Então, algumas questões não tinham respostas, igualmente como a história da minha esposa. Tinha algumas questões que eles não conseguiam responder e também tinha algumas questões que eu tinha no meu interior. Acredito também que você tem, todo mundo tem questões que não tem resposta. Então, eu tinha muitas questões dentro de mim e buscava essas respostas. E por isso, nessa busca, tive que procurar uma igreja, entrar numa igreja para poder entender como que as coisas funcionam. Então foi a partir daí que eu percebi que fui escolhido por Deus por causa dos problemas que nós passávamos, dos desafios que nós tínhamos. E eu sabia que a luz já está a chegar na minha casa, na minha família. Então, ela, uma coisa atrás de outra, muita confusão, e eu tive que passar por problemas de vícios e tudo mais. Então, isso só me levou a ver que eu era o escolhido, e a partir da minha conversão também eu consegui trazer a luz para os outros irmãos da família e tudo mais. Então, basicamente isso, né? Com o longo da conversa vamos ver. Eu vou falar mais alguns detalhes, né? Para você estar aí ouvir, talvez se identificar também com a história de cada um de nós. E qual foi o seu maior momento mais difícil como escolhida? Qual foi? Um dos momentos difíceis que eu passei antes de te conhecer, nesse caso, foi mesmo em 2017, quando eu descobri mesmo que eu era uma escolhida. Quando eu terminei a minha formação como professora, Exato. e eu fui atrás de trabalho, já com a formação feita, e fui atrás de procura de trabalho, e estava muito difícil, muito complicado, as coisas começaram a piorar, e há muitos problemas financeiros, problemas emocionais, problema na família. Então aquilo tudo começou
a me afetar bastante mesmo, bastante. Então, qual foi a pergunta? Esqueci. Quando foi O quando momento mais o difícil. momento mais difícil com Exatamente, foi mesmo em 2017. Então, então nesse ah, tempo você sofreu muito. sofri muito, fiquei deprimida, fiquei com depressão, não saía de casa, ficava no quarto trancada, orava, procurava resposta, o porquê que estava a acontecer aquilo, porquê que todos os meus colegas já tinham conseguido trabalho, mas eu não estava conseguindo. Não estava a entender as razões pelas quais eu não estava a conseguir ter uma afetação, uma colocação para iniciar a trabalhar. Eu não entendia os motivos, o porquê, né? Nesse caso, porque haviam todas as condições, nesse caso, para eu começar a trabalhar, todas as condições, as pessoas que poderiam ajudar, o lugar, mas nada se encaixava. Então aquilo me deixou deprimida, eu fiquei com depressão, pensei em me matar, porque não dava a entender as coisas, tipo, mas por que que isso está a acontecer comigo? Não fazia sentido. E a coisa mais pior é que as pessoas me questionavam muito, me perguntavam muito e aquilo acabava afetando cada vez mais. Então isso me criava mais raiva. Então foi exatamente nesse tempo, mas graças a Deus eu consegui obter resposta das minhas orações, o porquê de tanta perseguição, o porquê daquilo tudo estava a acontecer. Então, quando eu descobri, aí eu descansei o meu coração. Uau. É muito difícil mesmo ser escolhido, não é fácil. É desafiante, é muito difícil. Só quem passou por isso, nem quem viveu com experiência do escolhido sabe. E muitas das vezes nós, como escolhidos, somos mal compreendidos. Não sou também, as pessoas nos acham estranhos, né? Tipo, você tem um comportamento estranho, principalmente nós, assim, as pessoas olham para nós e dizem, vocês são estranhos, vocês são isolados, vocês não têm muitos amigos. Mas não é porque nós não queremos ter muitos amigos ou tudo mais. Mas eu acho que nós nascemos assim, não conseguimos, quer dizer, Nos nos enquadrar. enquadrar assim em vários ambientes sociais e tudo mais. Então, ah, acabamos ficando fechados em casa e muitas das vezes as pessoas não nos compreendem. Nós não temos muito de conversar muito com as pessoas, Sair. sair assim, ficamos muito em casa. Então, eu acho que o escolhido tem um pouco esse lado de só não de entender e pessoas e colocarem os rótulos, dizer, chamarem nomes, você é muito fechado, Antissocial. social. São essas coisas que a gente passa, né? Mas se você escolhido, se calhar já passou por isso, acho que você poderá comentar também como tem situações jornadas, como você está a viver, quais são os desafios que você está a passar, para nós também tentarmos entender um ao outro. Então é isso. Nós aqui somos escolhidos, os desafios não pararam, são muitos, né? São São tantos tantos desafios que desafios, vocês nem imaginam. realmente. Então, não é fácil ser escolhido. Não, Não é não fácil, é fácil. é verdade. Quando eu percebi que, de fato, tenho essas marcas de um escolhido, e eu sabia que não ia ser fácil. Eu até tenho certos momentos que eu enfrentei problemas com minha família por causa disso, né? Eu acredito que você também passou Até hoje a gente enfrenta problemas problemas. familiares, né? Então, eu já enfrentei, por exemplo, problemas de depois que eu me converti, então eles não queriam me ouvir ou não queriam saber da minha conversão ou julgavam, isso aí é fanatismo, isso aí não é real, isso não é, não sei o quê. Então, eles me atacaram de todos os lados, epá, mas e, com o dado do tempo eles perceberam que na verdade eles estavam no caminho certo.
Graças a Deus eles perceberam, né? Então, Agora, graças a Deus. da minha parte, não. Dificilmente eles percebem nesse caso. Da minha parte já é um pouco mais complicado. Eles não percebem. Ah, eles É complicado, né? não aceitam. Não é que eles não são cristãos, são, mas não são cristãos tão envolvidos assim com Sim, Cristo. Aqui, sim, aqui em Moçambique ou aqui em África, as pessoas vão para a igreja e quando tiver alguma dificuldade, alguns desafios, eles podem recorrer ao curandeiro, exatamente. podem ir a bruxos, procurar Exatamente. fazer uma consulta. É isso também que estragou muito o nosso relacionamento dentro da família. Nessa altura em que eu me converti, eles estavam na família, acontecia alguns eventos, problemas, doença, muita coisa. Então eles buscavam solução nos curandeiros, nos bruxos, etc. Então eu, como já havia acontecido, não podia ir lá. Então aí surgiu o problema. Quer dizer, por que que você não está Não obedecendo? está a Por que que você obedecer. está a fazer isso? Você tem que ir conosco. Então eu, quando recusava, eles me chamavam de rebelde, chamavam de pessoa que não ouve, que não obedece, Um filho tipo desobediente. desobediente. Então era muita coisa. Então, eles também até chegaram a dizer que você é a pessoa mais isolada da família, por causa de, certos, de, de certos comportamentos, na verdade. Mas, naturalmente, eu sou uma pessoa muito isolada, não sou. E eu acho que minhas coisas funcionam muito aqui na minha mente. É verdade. É verdade. Yes. Então, as famílias aqui são assim mesmo. Podem ser crentes, até ter cargo na igreja, mas quando surgir alguma dificuldade, eles vão procurar bruxo, vão procurar curandeiro, Ah, porque isso, eles dizem o seguinte: quem fez os bruxos é Deus, a famosa frase. então nós podemos ir consultar a eles sim, porque eles também nos São, ajudam, são pessoas que ajudam. Na verdade, eles acham que esses bruxos estão a ajudar a Deus. dar a Deus. É assim como eles E dizem a também tem frase. a frase que muita gente diz, nós todos somos africanos. Então, Uhum. africanos, como africanos devem consultar grupos, Os seus ancestrais, consultar os seus esses antepassados. curandeiros. Então, essa parte também que a gente é um desafio, né? É um desafio muito Toda vez grande. que nossa filha estava com problemas, né? Sim, E a nossa filha primeira, né? É a Mara, sim. estava com problemas, e ela não estava a desenvolver muito, assim, em termos de crescimento. Então, eu fui falar com minha mãe antes de se converter, na altura ela disse, não, eu conheço uma tia que pode me ajudar, não sei o que, isso é um problema, mas ela pode dar a mim um bom remédio. Ei, vamos, dá um tempo. Em uma semana, se alguma coisa não melhorar, então vamos. Na verdade, era só um intervalo, só podemos não negar diretamente, porque seria um confronto e ela não ia interpretar bem. Então, demos uma semana e uma semana. As coisas aconteceram e não voltaram mais a falar do assunto. Aí nós escapamos. Yeah. Exatamente. Então, são essas E coisas. uma das características de um escolhido é o isolamento, nesse caso. É Porque verdade. muitas das vezes às vezes por falta de sabedoria, nós aproximamos algumas pessoas da nossa família que não têm entendimento, contamos nossos problemas. E às vezes aquelas informações podem ser espalhadas e podem ser mal interpretadas. Então, por causa disso, ah, a pessoa acaba se isolando, acaba não confiando mais em ninguém, acaba mais guardando as coisas para si mesmo. Hoje em dia eu já tenho maturidade suficiente. Antes eu não tinha maturidade suficiente. Mas hoje em dia eu já tenho maturidade suficiente, eu já conheço a quem recorrer, as pessoas certas para recorrer, pastores certos para recorrer, apóstolos certos para poder recorrer e buscar ajuda. Pessoas maduros na fé, com experiências que podem ajudar e auxiliar na nossa fé. Porque se nós não tivermos esse cuidado, nós podemos cair em erros, É verdade. porque
Um escolhido, quando ele descobre que é escolhido, não, não vai ter todas as respostas no momento do seu chamado, do que Deus realmente quer na vida dele. Mas então é preciso buscar os homens maduros na fé que já passaram pelas mesmas E também situações. tem frutos. Que não adianta Exatamente. você buscar um homem de Deus que ele vai dizer que passou de alguma coisa, mas não tem frutos. Isso. Então você tem que buscar alguém que tem frutos, alguém que já está consolidado Exatamente. e se é questão de casamento, também está bem casado, Uhum. tem filhos também que são um exemplo. Então Sim. você tem que buscar por frutos, você não tem que buscar só um homem de Deus só por ver nas redes sociais e não ter frutos. Então, ou testemunhos verdadeiros. Então, isso também é importante. Pois realmente é Importante, isso mesmo. exatamente. É isso mesmo. Então, e outra coisa também, que ninguém nesse mundo caminha sozinho. Sempre Deus coloca auxiliadores, alguém que vai te auxiliar. Temos o caso de Eliseu, Sim, que antes foi servo do Elias, né? sim. Então, sempre temos que ter alguém para nos auxiliar a caminharmos no caminho certo, para não nos desviarmos, para não nos sentirmos sozinhos, angustiados, porque chega um tempo na vida que as coisas apertam muito, bastante, que você começa a não ver sentido de viver, a não ter mais vontade de continuar, você começa a não entender as coisas, mas por que isso? Eu vou fazer tudo certo, mas por que isso? Mas por que isso? São tantas questões, são tantas perguntas. Recentemente nós passamos por uma situação muito difícil, muito dolorosa, que nós nos questionávamos, mas por que isso está acontecendo conosco se nós temos sido fiéis? Por que isso está acontecendo conosco se nós não temos nos desviado da palavra de Deus, oramos, buscamos aquilo, dizimamos? Estamos sempre na palavra. Exatamente. Então foi difícil para nós, foi muito difícil até nós encontrarmos alguém para nos caminhar, para nos ensinar e para nos ajudar. Graças a Deus que conseguimos, não nos desviamos mesmo, porque do jeito que as coisas estavam, porque praticamente estávamos a perder, quase perdemos quase tudo, Quase mas tudo. não perdemos a nossa fé. Exatamente. Então, o que nos manteve firme foi a Foi a nossa nossa fé, até nós procuramos alguém para poder nos ajudar e auxiliar. E hoje estamos aqui, estamos a recuperar, mas temos a certeza que Deus está conosco. Essa é a maior certeza que nós temos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. E o fato de nós sermos escolhidos de Deus, isso não quer dizer que nós não vamos passar por batalhas, não vamos passar por desafios, não vamos passar por situações difíceis. O fato de ser escolhido já é um sinal que você vai passar por um caminho estranho. É um sinal que você vai passar por onde alguém não conseguiu passar, ou passou, mas não conseguiu sair daí. Então, o caminhar do escolhido é mais complicado, né? Muito complicado. É muito Não é fácil. complicado, é muito desafiador. Temos vários exemplos na Bíblia de homens escolhidos por Deus que passaram por situações graves, mesmo sendo escolhidos. Sim. Temos a história de Jeremias, mesmo ele sendo um profeta de Deus, mas ele teve que enfrentar a prisão. Temos o Gideão também, Exatamente, ele mesmo sendo escolhido, teve desafios, isso. com seu povo, teve vários desafios. Davi, mesmo ele sendo ungido muito novo ainda, mas a trajetória dele para chegar até o trono não foi uma coisa fácil. Não foi fácil, Não foi não fácil. foi fácil. Então, Então, nós escolhidos temos um caminho, digamos, um caminho estranho, e um caminho torto, mas no final de tudo nós temos muito a ganhar com esse caminho, temos muito a ganhar porque
não são todos que vão conseguir suportar esse caminho. E para aquele que suporta esse caminho, que suporta essa trajetória, Deus dá a recompensa. Porque, na verdade, quando nós passamos por desafios, assim como João passou por tantos desafios, eu não imaginava que havia um tempo para Deus fazer tantos desafios e depois de um período lá, o desafio podia terminar. Quando nós estamos nós pensamos, focamos muito na e pensamos que o nosso filho, mas fora dele, o sofrimento não tem. Nós podemos sofrer por um período e chegar um dia, aquele sofrimento acabar e nos esquecermos totalmente aquilo que nós passamos. Então, os escolhidos normalmente quando estão em momentos de dor, a questão mais difícil é por que eu estou passando por isso? Né? E nós lemos muito bem na palavra que diz que nós devemos nos alegrar quando passarmos por provações. Então, eu sei que é muito difícil só se alegrar enquanto passa por provações, porque nós medimos nossa intimidade com Deus, medimos o nosso relacionamento com Deus através das coisas boas que nós temos. Quando nós temos coisas boas, tudo vai bem, nós falamos, nós estamos bem com Deus. Mas quando as coisas não são boas, nós falamos, Deus nos abandonou, Deus não está conosco. Mas realmente Deus está conosco, porque esse momento que Ele quer nos provar se realmente somos, se realmente estamos com Deus ou não, se realmente permanecemos com Deus ou não, não é? Realmente verdade. é isso mesmo. Se nós formos a ver a história de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro. É verdade. E quando Satanás foi falar com Deus acerca de Jó, Deus permitiu. E Deus estava confiante que Jó não ia se desviar. Mas cá na terra Jó não tinha noção do que estava a acontecer, de que Deus estava confiante, de que Deus estava totalmente confiante. Jó passou, foi difícil. Muito difícil. Muito difícil. Ele não tinha ideia do panorama, o roteiro de todas as coisas. Ele não tinha. Ele só estava a viver uma parte da cena. Exatamente. E Deus tinha depositado toda a confiança nele. Então, isso também pode acontecer conosco. Deus permite que algumas coisas, algumas situações estranhas aconteçam na nossa vida para nos provar a nossa fé e envergonhar o próprio Satanás, dizer que esse é meu filho, não importa o que aconteça, ele não irá se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, ele vai permanecer firme, porque é meu filho. É verdade. Exatamente. Então, são esses desafios como escolhidos. E muitas das vezes nós não somos aquelas peças que não se encaixam na família. Até certos momentos nós perguntamos, será que nós mesmos pertencemos a esta família? Será que nós somos dessa família? Mas não porque nós não queremos pertencer, mas por causa das circunstâncias e tudo mais. E quando você quer vencer como escolhido, também uma das ideias é você mapear as condições da tua família, você ver a história da sua família, como eles estão, como eles vivem, os comportamentos, os casamentos e tudo mais. Então você consegue também ter um mapeamento da tua família, você consegue prever situações, porque muitas das vezes o que nós vivemos, os nossos antepassados, os tios, primos, viveram, estão a viver. Então, realmente é uma coisa, parece que é uma propagação de mesmos acontecimentos da família. Então, quando você mapeia, você já sabe, até que certo ponto, algumas coisas eu irei viver e algumas coisas posso não viver. Evitar, Posso evitar, exatamente. Então, uma das coisas que eu também fiz mapeamento, como ele está a dizer, é acerca do casamento. Na família da minha mãe, as pessoas casam, se divorciam. Então, praticamente ninguém tem marido, ninguém tem esposo. Então, uma das coisas que eu pedia nas minhas orações é que Deus pudesse enviar alguém que era temente a Deus
para que nós possamos batalhar junto essa parte, porque se eu ir procurar alguém que não é temente a Deus, um bêbado, ou alguém que não entende acerca da espiritualidade, ele não vai conseguir entender quando problemas se levantarem, quando surgirem problemas no nosso lar. A pessoa não vai entender, ou não vamos buscar a Deus, porque a pessoa não sabe dizer que solução é Deus. Então, essa era uma das coisas que eu pedia a Deus sempre, que Deus pudesse trazer alguém que quando eu estiver fraca, a pessoa pudesse ajudar a orar, a pessoa pudéssemos caminhar junto na palavra de Deus. É verdade. Exatamente. Isso só foi muito sábio da tua parte. Porque algumas pessoas pensam que relacionamento é só escolher qualquer pessoa e vamos ver lá à frente, né? Tudo vamos ver lá à frente, mas não é assim. Vai se Nós temos, converter depois. nós temos, exatamente, vai se converter, eu vou lhe converter, não é assim. Nós temos que saber que tipo de pessoa nós queremos no nosso relacionamento, para que propósito? Para o propósito que nós queremos servir, né? Para nos ajudar a complementar o propósito de Deus. Quando há desafios, se vocês estão alinhados, então um dá força ao outro. Quando há lutas, um acalma o outro. Quando há tempestade, um consola o outro. Então, são esses papéis que cada um faz na vida do outro. Então, eu acho que esse vídeo vai ser muito longo. Melhor fazermos a parte 2 para continuarmos com essa conversa. Acho que não ser muito longo e também já estamos a perder a iluminação porque já está a ficar escuro, né? Então, vamos continuar para o próximo vídeo, né? Sim. Comentem se vocês gostaram do vídeo, se querem mais, se gostaram. Então, Exatamente. comentem aí se vocês gostaram dessa conversa e se vocês também se identificaram com a história dos seus queridos. E deixem o vosso like, se inscrevam no canal, compartilhem esta mensagem. Nos vemos no próximo episódio. E nós também vamos estar aqui a falar sobre o dia a dia dos escolhidos, dos eleitos de Deus, dos desafios e daquilo que nós estamos a viver como escolhidos de Deus cá em Moçambique. Então fiquem com Deus. Amém. Shalom. Então, tchau.